Rio Amazonas, uma força colossal da natureza, corre pelo coração da América do Sul. Seu caminho sinuoso, esculpindo a densa floresta tropical. Sua escala imensa apresenta um desafio extremamente complexo, até mesmo para as obras de engenharia mais ambiciosas. Abrangendo milhares de quilômetros, este poderoso curso d'água aumenta dramaticamente durante a estação chuvosa. Sua planície de inundação se estendendo por centenas de quilômetros. A natureza dinâmica do rio, com seus canais mutáveis e correntes imprevisíveis, torna a construção de pontes uma proposta assustadora. Os afluentes do Amazonas, uma extensa rede de rios e córregos, complicam ainda mais a situação. Esses cursos d'água, alguns deles grandes rios, contribuem para a vastidão da bacia amazônica. Construir uma ponte sobre o canal principal exigiria lidar com esses afluentes, cada um apresentando obstáculos de engenharia únicos. As condições geológicas adicionam outra camada de complexidade. Os solos macios e instáveis do chão da floresta tornam a ancoragem das fundações da ponte um desafio significativo. A escala do Amazonas, juntamente com sua natureza imprevisível e condições geológicas desafiadoras, cria um obstáculo formidável para a construção de pontes. A extensão do rio e a vasta extensão de sua planície de inundação tornam os projetos de pontes tradicionais impraticáveis e proibitivamente caros. Os engenheiros precisariam conceber soluções inovadoras para superar esses obstáculos, ultrapassando os limites da engenharia moderna. O dinamismo do Amazonas, seu fluxo e refluxo constantes, representa outro desafio significativo. Os níveis de água do rio podem flutuar dramaticamente entre as estações seca e chuvosa, com diferenças de até 12 metros. Essa variação dramática colocaria uma imensa pressão sobre qualquer estrutura de ponte, exigindo engenharia sofisticada para acomodar condições tão extremas. A floresta amazônica, uma tapeçaria da vida tecida ao longo de milênios, é um testemunho do delicado equilíbrio da natureza. Este tesouro ecológico abriga uma diversidade incomparável de vida vegetal e animal, muitas espécies encontradas em nenhum outro lugar da Terra. O próprio rio fervilha de criaturas aquáticas únicas, desde o esquivo boto cor-de-rosa até a temível piranha. A construção de uma ponte sobre o Amazonas poderia perturbar esse delicado ecossistema. O afluxo de trabalhadores e máquinas traria consigo o risco de poluição e desmatamento. O ruído e a vibração das atividades de construção poderiam perturbar a vida selvagem, impactando potencialmente seus padrões de reprodução e migração. A própria ponte poderia atuar como uma barreira, fragmentando habitats e interrompendo o movimento natural dos animais. Além do impacto imediato da construção, uma ponte poderia abrir a floresta tropical para o aumento da invasão humana. O desenvolvimento de estradas e infraestrutura geralmente segue esses projetos, levando a mais desmatamento e perda de habitat. A Amazônia desempenha um papel crucial na regulação dos padrões climáticos globais, absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera. O desmatamento, em grande escala, poderia ter consequências devastadoras para o planeta. Os impactos ambientais potenciais de uma ponte sobre o Amazonas são de longo alcance e complexos. Cientistas e ambientalistas argumentam que preservar a integridade da floresta tropical é fundamental, não apenas para o bem das espécies que a habitam, mas para a saúde do planeta como um todo. O desafio está em equilibrar a necessidade de desenvolvimento de infraestrutura com o imperativo de proteger este ecossistema inestimável. A viabilidade econômica de uma ponte sobre o Amazonas é um tema de muito debate.
Enquanto os defensores argumentam que tal estrutura poderia impulsionar o comércio e conectar comunidades isoladas, os custos envolvidos seriam astronômicos. A escala do projeto, juntamente com os desafios de engenharia, exigiria um investimento financeiro sem precedentes. Dada a baixa densidade populacional na bacia amazônica, a demanda por tal ponte é questionável. O rio Amazonas já serve como uma artéria vital de transporte, com barcos e balsas transportando mercadorias e pessoas ao longo de seus cursos d'água. Este modo tradicional de transporte, embora mais lento, é adequado à geografia única da região. Construir uma ponte poderia potencialmente interromper essa rede de transporte existente, impactando as comunidades locais que dependem do rio para seu sustento. Os críticos da proposta da ponte argumentam que os fundos poderiam ser melhor gastos na melhoria da infraestrutura existente, como estradas, escolas e instalações de saúde na região amazônica. Investir em iniciativas de desenvolvimento sustentável, como ecoturismo e agricultura sustentável, poderia proporcionar benefícios econômicos e minimizar o impacto ambiental. O foco, argumentam, deve ser melhorar a vida das pessoas que vivem na bacia amazônica, preservando a floresta tropical para as gerações futuras. A decisão de construir ou não uma ponte sobre o Amazonas é complexa, repleta de implicações econômicas, ambientais e sociais. Embora o fascínio de conectar vastas extensões da floresta tropical possa parecer atraente, é essencial pesar os benefícios potenciais em relação aos custos e riscos significativos envolvidos. Seção 4. Os Guardiões do Rio. Perspectivas indígenas. Por milênios, as comunidades indígenas têm vivido em harmonia com o rio Amazonas, suas culturas entrelaçadas com seus ritmos. O rio não é meramente um curso d'água para eles, é uma entidade sagrada, uma fonte de vida e espiritualidade. Sua profunda conexão com a floresta tropical molda sua perspectiva sobre projetos de desenvolvimento como uma ponte sobre o Amazonas. Muitos grupos indígenas veem a perspectiva de uma ponte com apreensão, temendo que ela inaugure uma era de desenvolvimento desenfreado e ruptura cultural. Eles temem que o aumento do acesso à floresta tropical possa levar a mais desmatamento, deslocamento de suas terras ancestrais e a erosão de seu modo de vida tradicional. Suas vozes, muitas vezes marginalizadas diante de projetos de infraestrutura de grande escala, são cruciais neste debate. As comunidades indígenas possuem conhecimento inestimável do ecossistema da floresta tropical, acumulado ao longo de gerações vivendo em contato próximo com a natureza. Sua compreensão da dinâmica do rio, da biodiversidade da floresta tropical e do delicado equilíbrio da vida dentro desse ecossistema é incomparável. Suas perspectivas merecem ser ouvidas e respeitadas em qualquer discussão sobre o futuro da Amazônia. Reconhecer os direitos das comunidades indígenas e incorporar seu conhecimento tradicional aos processos de tomada de decisão é essencial para garantir o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Suas vozes oferecem um contraponto vital aos argumentos puramente econômicos, lembrando-nos do profundo significado cultural espiritual da floresta tropical. Destaca o desafio mais amplo de equilibrar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental. À medida que a tecnologia avança, também aumentam as possibilidades de soluções inovadoras de infraestrutura. Pesquisadores estão explorando novos materiais e conceitos de design que poderiam minimizar o impacto ambiental de tal projeto. Uma avenida promissora de pesquisa envolve o uso de materiais de construção sustentáveis como bambu e madeira
colhida de florestas gerenciadas de forma sustentável. Esses materiais oferecem uma pegada de carbono menor em comparação com o concreto e o aço tradicionais. Os engenheiros também estão explorando projetos inovadores de pontes, como pontes estaiadas ou suspensas com contato mínimo com o solo, para reduzir a pegada no chão da floresta tropical. No entanto, os avanços tecnológicos por si só não podem resolver os desafios complexos impostos por uma ponte sobre o Amazonas. Uma abordagem holística é necessária, que considere não apenas a viabilidade da engenharia, mas também as implicações ambientais, sociais e culturais. Isso inclui o engajamento em um diálogo significativo com as comunidades indígenas, incorporando seus conhecimentos e preocupações ao processo de tomada de decisão. Em última análise, a questão de construir ou não uma ponte sobre o Amazonas não é simplesmente uma questão de capacidades de engenharia. É uma questão de valores, prioridades e nossa visão coletiva para o futuro deste ecossistema insubstituível. O desafio está em encontrar um caminho a seguir que respeite o delicado equilíbrio da natureza e, ao mesmo tempo, atenda às necessidades das gerações presentes e futuras.